Mais um programa, o melhor dessa terra, e nós queremos mostrar para você uma ideia meio revolucionária. Aliás, esse programa tem chamado a atenção porque a gente tem ideias, porque eu sou biólogo e sou pastor, então a gente junta a ciência e as coisas da natureza e a gente tira conclusões interessantes que prejudica não, que dá alegria e que dá propósitos para você, para a família. Então eu queria que você prestasse atenção num fato. Com certeza você viu lá na escola, talvez na faculdade, um fator chamado seleção natural, que ocorre na natureza. Logicamente, os mais aptos desenvolvem, os mais aptos reproduzem, animais mais fortes, mais velozes têm mais vantagem que os outros. Os lentos morrem e assim por diante. Então isso é chamado de seleção natural. Acontece em todo ser vivo com o passar dos milênios. Os melhores, os mais aptos, que reproduzem mais fortes, resistentes, eles proliferam e deixam seus genes para a outra geração. Agora, eu inventei um negócio e vou te convencer dessa verdade, chamado seleção espiritual. Você, acho que você observou, nós estamos numa igreja. Logicamente, uma igreja vazia, as cadeiras estão vazias, não é dia de culto, mas acontece a seleção natural com muita semelhança com a seleção espiritual. E eu quero te mostrar algumas coisas que são paralelas, são interessantes. Por exemplo, imagina que isso daqui fosse um rebanho de ovelhas, né? Com certeza você sabe que o predador principal das ovelhas é o lobo. Então o lobo ele não vai atacando o rebanho de qualquer forma. Ele vai cercando, vamos imaginar que ele se aproxima dessa ovelha aqui, mas essa ovelha ela não sai de perto do rebanho, não sai. Ela tem que ficar protegida no rebanho. E se o lobo chegar muito perto dela, sabe o que ela faz? Ela faz isso, ó. Ela pula lá no meio, porque no meio do rebanho tem proteção. Agora vamos imaginar ao contrário. Essa ovelha aqui, o lobo veio, ao invés dela pular lá, ela afastou um pouquinho. Então o que acontece? O lobo vai interceptá-la aqui, não vai deixar ela voltar mais para o rebanho, a matilha de lobo vai revezando, porque a ovelha corre. Se fosse um búfalo, é o mesmo raciocínio, chama comportamento de rebanho. Então o que vai acontecer é que essa ovelha ou gazela ou qualquer outro animal vai ser morta. Ou seja, a genética dela não vai passar para as outras gerações. Vai persistir a genética, a seleção natural daquela ovelha que pulou aqui no meio, que não sai do rebanho. Você está vendo aí cenas de búfalos que uma leoa entrou no meio dos búfalos e eles trucidaram, fizeram peteca, jogaram essa leoa para cima. Ou seja, dentro do rebanho, quem manda são os búfalos. Fora do rebanho, o predador vence. Observem que essa seleção natural é importante, muito importante na natureza. Como, por exemplo, você já viu muito crocodilo pulando sobre uma gazela, sobre uma zebra, sobre um búfalo, sobre um animal que foi beber água. Agora, acompanhe o raciocínio comigo. O crocodilo tem que ser muito rápido para poder alcançar o focinho do búfalo, da zebra, da gazela. Agora, a gazela tem que ser muito rápida para não ser alcançada pelo predador.
Então, se você observar nessas cenas que nós estamos te mostrando aí, o animal ele está muito atento, com os olhos atentos, né? Qualquer movimento na água ele afasta. Isso tem uma adrenalina que foi selecionada durante muitos anos. E o crocodilo tem que ser muito rápido, porque ele passa fome, ele morre. Então, na natureza, aquela gazela que era lenta, já morreu. Aquele crocodilo que era lento, passou fome. Então, vai persistindo os mais rápidos, os mais velozes. Queridos, da mesma forma, na natureza é cheio dessas coisas. O passarinho, por exemplo, que não aprende a fazer o ninho fora do tucano, do predador, do gavião, protegido, ele vai morrer, né? Ele vai se extinguir, ele vai não deixar descendente. Agora, aquele passarinho que faz o ninho certo, no lugar certo, isso é fantástico. Então, o tucano não pega e a genética dele vai para frente, vai selecionando. Agora, vamos voltar para o rebanho da igreja. Observa que isso daqui são cadeiras de uma igreja. E todo domingo tem um culto. E nesse culto aqui, é o rebanho que se junta aqui. Vamos esquecer que isso daqui são ovelhas e vamos pensar que são pessoas. Quem sabe você aqui. E note que aqui também tem uma seleção que nós chamamos de seleção espiritual. Porque aquele que vem aqui numa igreja, nessa igreja ou outra igreja, tem muitas igrejas evangélicas boas aqui em Barretos. Graças a Deus. O Conselho de Pastores está cheio de pastores de excelência. E aqui no domingo, às 19 horas, nós temos nosso culto também e a igreja fica lotada. Mas observem que, no final do culto, o pastor ergue as mãos e fala que o Senhor te abençoe e te guarde, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e etc., e livra do mal. E essa bênção pastoral, ela é de excelência, ela é da proteção. Ou seja, você está dentro de um rebanho que tem proteção. Dentro desse rebanho, você conhece as promessas do Senhor. Por exemplo, no Salmo 91, com certeza você conhece, fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, nenhum mal sucederá. Ou seja, mas se você não descansar na sombra do Onipotente, se o Senhor não é o teu pastor, você é que nem aquela ovelha que saiu do rebanho. Com certeza você aprendeu desde criança o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente gosta disso. Mas observe que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não teme mal nenhum. Por quê? Porque você está no meio do rebanho. Então aqui, no rebanho, na igreja, tem uma seleção espiritual. Mesmo porque, note bem, depois você confirma na Bíblia em 2 Pedro 2,8, está falando que o teu inimigo, o teu adversário é Satanás, que como leão que ruge ao derredor, espreitando a vítima para devorar. Agora, também no Salmo 34,7 ou 37,4, um dos dois, está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Ou seja, é uma seleção maravilhosa, espiritual. E você que é inteligente, você que investe em coisas boas, você que quer comer o melhor dessa terra, isso está escrito em Isaías 1,19, se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então eu estou te aconselhando até essa opção de um rebanho de domingo pelo menos, assistir um culto, deixar Deus falar com você, entregar sua vida ao Senhor, adorar a Deus. Olha, a adoração é uma excelente arma de guerra. Se você ir para 2 Crônicas 20, na tua Bíblia, você vai ver a vitória do rei Josafá sobre 3 exércitos. Sabe qual foi a arma de guerra que ele usou? Oração, adoração, louvor. Não fez exército. Os 3 exércitos brigaram contra si, entre si, e morreram. O rei Josafá só foi lá, recolheu os despojos, ficaram 3 dias recolhendo os despojos. E aquele lugar chamou Vale da Bênção. Talvez você conheça também na Bíblia, na tua Bíblia, em 3 lugares, está a derrota do rei Senaqueribe, da Síria, que afrontou Israel. Ele tinha 185 mil homens de guerra, treinados para a guerra, e ameaçou o rei de Israel. E, de repente, eles oraram, eles adoraram, fizeram um jejum, clamaram a Deus, e Deus mandou um anjo que matou 185 mil soldados numa noite. Eu quero lembrar que você tem também preocupações. Talvez você não tenha uma guerra do tamanho de Senaqueribe, mas você tem seus problemas. E num rebanho na igreja, se você realmente busca o Senhor, se você ora, e olha que Jesus falou para você:
tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Meu Deus, isso é uma maravilha. Mas sabe onde isso acontece? É no rebanho. Acontece no culto de domingo. Você vai fortalecer a tua fé, vai carregar a bateria da fé, vai aprender sobre Deus, sobre os princípios dele e vai ser de excelência. E sabe quem é bem-vindo aqui? O negro, o branco, o japonês, o rico, o pobre, sem cultura, não tem acepção de pessoas. Deus ama. Você é filha de Deus, feito à imagem e semelhança dele. E a Bíblia diz que Deus fez tudo perfeito. Você imaginou que privilégio? Você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Nós falamos em genética, então eu posso dizer que você tem a genética de Deus, porque você é filha de Deus. A Bíblia que fala isso, não sou eu, não é uma religião qualquer. Você é filho de Deus. Você tem uma genética espetacular. Você é um pouco menor do que Deus, que é o homem, para que dele te lembres. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus e de honra e glória o coroaste. Está na tua Bíblia. Então valorize isso. Eu estou te convidando para você vir no domingo, ver se o que eu estou falando é babaca, é mentira, é balela, é ilusão. Não, aqui tem promessas e aqui tem uma seleção. Se você bobear, o diabo trucida a tua vida. Se você bobear, esse leão que ruge ao derredor, como o leão que ruge? É como? Não é o leão. O leão da tribo de Judá é Jesus. O diabo tenta ser imitador. Então eu estou te convidando para você vir domingo às 19 horas, ver se eu estou falando a verdade. E você vai sentir aqui paz, presença de Deus. Se você me busca, diz a Bíblia, eu me deixo achar. Mas se você me deixa, eu também te deixarei. Eu queria lembrá-los em Apocalipse, está escrito assim, quem tem sede, venha e receba de graça a água da vida. É de graça e é para quem quiser. Terminando, eu quero lembrá-lo de Apocalipse 3:20, que fala assim, eis que estou à porta e bato. Talvez o fato aqui da gente nesse programa está batendo na tua porta. É Jesus que diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas convenhamos, podemos pensar o contrário. Eis que estou à porta e bato, usando esse programa. E se você não ouvir a minha voz, se você não abrir a porta, eu não entro na tua casa e eu não vou cear com você. Então eu estou te desafiando a usufruir da inteligência, da sabedoria e vir num culto de domingo testar. Se você não gostar, não volta mais. Começa às 19 horas, 21 horas termina. Você vai encontrar amigos aqui. É gente que está procurando a seleção espiritual, como eu te falei. E repito, é muito semelhante à seleção natural. Predadores matam pássaros, animais, peixes. Todo animal tem presa e predador. Aqui nós temos também a graça de Deus e nós temos um predador chamado Satanás e seus demônios. A gente não gosta de falar de diabo, nem você, mas é bíblico. Está cheio de palavras aí. Vai em Lucas 8, na tua Bíblia. Tinha um homem chamado Homem Demoniado de Gadara. Ele tinha uma legião de demônios. Legião de demônios. Vivia peladão, nu, nos sepulcros, ia para o deserto, colocavam correntes e grilhões, nada podia subjugá-lo. Força de Satanás. O mesmo Deus de antes é o Deus de hoje. Os mesmos demônios de antes também existem hoje aqui. E você olha ao teu derredor, você encontra muito traficante, prostituição, coisas erradas, gente viciada, gente morrendo. É seleção natural. Os mais inteligentes, como você, sobrevivem. Os menos aptos, como nós falamos, igualzinho à natureza, estão lá no cemitério, morrendo de crack, analfabetos, não conseguiram estudar. É uma seleção espiritual. E outra, vai para o inferno. Você aprendeu de criança sobre céu e inferno. Cresceu, aprendeu muita coisa. Parece que virou folclore, aquela coisa antiga. Não. Você acredita? Vou bem pertinho de você para dizer, escute bem o que eu vou te falar. Se acredite ou não, o céu e o inferno são reais. Eu e você, vamos para o céu ou para o inferno. E o nosso desejo
nesse programa é que você, tua família, teus filhos vão para o céu, vida eterna. Senão Jesus falou balela, falou mentira, ele iludiu a gente. Ele gastou muito tempo falando de vida eterna. Vamos lembrar que ele falou assim para a gente acumular tesouros inesgotáveis lá no céu, não aqui. Aqui a traça corrói, a ferrugem ataca, o ladrão rouba. Ele falou, acumula tesouros inesgotáveis lá no céu. E o nosso programa só fala dessas coisas. Eu quero te abençoar em nome de Jesus, profetizar, que eu vou te encontrar aqui no culto de domingo, 19 horas. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde sobre ti, levante o rosto e te dê a paz. Um beijo. Tchau, tchau. Amado Pai, eu quero fazer uma proposta que é muito edificante para a tua família, para você, para o teu filho e que inteligência artificial não faz. E as escolas modernas também não. E com certeza você, pai, está com um desejo muito forte de arrumar maneiras de tirar o teu filho da telinha, da mídia, da televisão, principalmente do celular. Então estou te convidando para as férias de julho, passa 3 dias aqui na Estância Canaã, com algo inédito, que ninguém ensina, que escola não ensina e que você vai encontrar aqui com facilidade. Teu filho vai aprender nesses 3 dias a ligar essa máquina, que é uma furadeira de pancada. Vai pôr uma tabuinha aqui e ele vai furar, e depois ele vai furar com uma furadeira dessa aqui, que não sem perigo nenhum, com toda a cautela, e ele vai também tirar essa broca aqui e vai colocar essa broca, que essa aqui é chamada broca chata e tem funções diferentes. Isso daqui é um nível que o pedreiro usa para saber o nível da parede. Então ele vai ver essa gotinha d'água aqui, ó, e ele vai ficar animado. Nós vamos fazer ele nivelar um pedaço de tábua, uma mesa, e ele vai pôr calço, ele vai trabalhar nisso daqui. Isso daqui é muito prático para a gente com um parafuso, chamado parafuso Phillips. E teu filho vai botar o parafuso e vai botar o parafuso numa tábua, uma tábua molinha para facilitar. Ele conhece a trena, e ele não conhece isso daqui, que é chamado talha. Isso aqui é um mecanismo um sistema de força maravilhoso. Nós vamos pendurar esse gancho aqui numa árvore e através dessa corrente aqui, ó, ele vai puxar uma dessas correntes e ele vai levantar mais de 500 quilos e ele vai ficar assustado porque com pouca força na corrente, ele vai levantar um grande peso, vai levantar 10, 12 amigos sentados aí num banco enorme. E tem outro sistema de força também que não dá tempo para a gente falar aqui. Com certeza na vida dele, ele vai ter que esticar alguma coisa, um varal, uma corda, um cabo de aço. E esse mecanismo aqui é muito fácil de você esticar qualquer coisa. E ele vai fazer esse exercício aqui. E nós temos diferentes tamanhos disso daqui. Com certeza você, pai, conhece essa alicate de pressão, mas o teu filho talvez nunca tenha visto. E ele vai regular a alicate de pressão e ele vai apertar essa alicate de pressão em diferentes intensidades e ele vai ter uma base da funcionabilidade e a utilidade de uma chave, uma alicate de pressão. Isso daqui ele talvez não conheça, é a popular chave de cano. Nós temos diferentes tamanhos, ele vai trabalhar disso aqui também. Isso daqui, pai, você conhece, talvez você já tenha feito buraco com uma cavadeira dessa. E o teu filho, mais cedo ou mais tarde, ele vai usar essas ferramentas. Talvez teu filho vai fazer faculdade na Áustria ou Paris, na França, Alemanha, Canadá, e ele vai morar numa república. E lá na república, talvez ele tenha que botar fio num bocal de lâmpada, talvez montar uma extensão, uma tomada, e aqui ele vai aprender a fazer isso. Talvez ele nunca tenha feito, na escola ele não faz, inteligência artificial não ensina. E quando ele fizer esse buraco aqui, escute bem, quando ele fizer esse buraco aqui na Canaã, ele vai botar um pau e ele vai aprumar este pau com fio de prumo. Talvez ele nunca tenha visto um fio de prumo, e você, pai, sabe que o pedreiro tem que trabalhar com isso, senão a parede fica torta. E o teu garotão, ele vai aprender a mexer o fio de prumo. Vai ver se uma parede está no prumo, nós vamos conferir, você vai conferir, ajudá-lo a colocar no prumo. E você, pai, vai ser um observador, você não vai fazer o buraco para o teu filho, não. Chega esse negócio da mãe, fazer tudo o que o filho quer, aqui o filho vai se ralar. São 3 dias que vai ser lasqueira, vai ser concentrado, vai equivaler a 30 dias. E acima de tudo, o teu filho vai ficar com você. Nós vamos ter momentos especiais que ele vai aprender o tempo certo de comer, de dormir, de estudar, de trabalhar, de jogar bola. Isso chama disciplina.
o horário certo, que normalmente as crianças de hoje não têm, fica só no celular. E nós vamos convencê-los que a disciplina é fundamental. Nós vamos convencê-los a comer certo. Tem muitos alimentos que são bons, mas não são recomendáveis porque tem muito inseticida na produção. Tomate, por exemplo, eu gosto muito de tomate, mas eu estou diminuindo um pouquinho, porque não tem jeito de colher tomate sem inseticida, a não ser que seja de estufa, ou seja, orgânico, que é raro. A uva também, ai que delícia que é a uva. Quanto menos uva você comer, melhor. Pergunta para os viticultores aí, não se produz uva se não for com muito inseticida. Analisa as pesquisas, você vai ver. Então, enfim, nós não podemos ter um tempo aqui. Isso daqui o teu filho aprendeu lá na escola de geometria, o esquadro, tinha um esquadro de plástico, e nas aulas de desenho ele usava esquadro, mas na madeira, na marcenaria, é muito comum que o teu filho vai aprender a ver o esquadro em madeira. Isso aqui é uma ferramenta preciosa, que é chamado sargento, ou também chamado grampo, que ele aperta a tábua, aperta a ferramenta, e o sargento, no exército, ele aperta o soldado. Então, chama sargento, teu filho vai ter aula prática com isso. E tem muitas outras coisas, né? Isso daqui, teu filho vai ver a diferença, a utilidade de uma chave de boca e uma chave L, né? Que tem suas falsidades, suas dimensões. Vai bater um prego, que talvez ele nunca tenha, ou faz muito tempo que não bate um prego, não sabe bater um prego. Se o prego entortar, ele vai aprender como desentortar também. Então, nós vamos mostrar assim, habilidades manuais que normalmente o mundo moderno não dá esse ensino. E ele precisa saber disso. Ele vai casar, ele vai ter filhos, e ele vai ter que esticar um varal um dia, ele vai ter que trocar uma lâmpada, ele vai ter que botar um bujão de gás. E eu pergunto, o teu filho, se tiver uma emergência aí, ele sabe trocar um gás? Aqui ele vai trocar um gás. Então, você deve trazê-lo aqui 3 dias, férias de julho, e olha, vai ser E nós vamos ter momentos de floresta, de fogueira, prosa ao redor da fogueira, de integração, comunhão, pai e filho, que você vai gostar muito. E o teu filho, muito mais. São memórias que pro resto da vida ele vai lembrar. E aprendizagem que jamais ele vai esquecer. São ensinos básicos que ele vai relembrar o resto da vida. E o foco é realmente esse. Largar do celular, convívio maior, pai e filho, natureza, que faz tempo que não se valoriza a natureza. Nós vamos pisar na água do rio, vamos passar na floresta, no entardecer, à noite, quem sabe, fazer 2 trilhas, uma seca, outra molhada, e tudo isso pai e filho aprendendo. Tudo com ética, sem atropelar ninguém, sem ferir nada, e vai ser maravilhoso. E se você está interessado, tem um telefone nosso aqui, nós podemos te dar mais informações que não cabe nesse vídeo pequeno, informações longas. Aliás, já ficou longa. Então, se você quiser mais informações, passa um WhatsApp para nós e a gente responde. Obrigado pela tua audiência, Deus abençoe você e quem sabe no domingo, 19 horas, a gente encontra você em nosso culto, na IAMIR, Igreja Apostólica Ministério Resgate, às 19 horas, na 16 com a 07. Facinho de você achar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Obrigado por essa equipe da televisão maravilhosa, Vale TV, e você que nos assiste. Saindo um pouquinho lá das ferramentas, voltamos aqui para uma floresta maravilhosa, um reduto ecológico preparado para você e para o teu filho. Aqui tem ar puro, aqui tem verde, tem som de natureza, e eu quero que você venha aqui e nós vamos abraçar uma árvore dessa. Teu filho vai abraçar uma árvore dessa e nós vamos entender a importância da árvore, do oxigênio, da fotossíntese, do ar puro, e tem outras árvores que ele nem consegue abraçar aqui, e ele vai caminhar conosco em 2 trilhas junto com você, e olha, e não vão ser muitos pais, vão ser 15 pais e 15 filhos, só poucas vagas, porque a gente quer fazer uma roda, e aqui é uma parte da roda. Aqui nós abrimos uma clareira no meio da floresta, no meio da mata, ali embaixo tem um riacho, e aqui talvez você nem saiba o que seja isso, mas isso daqui é a popular arapuca, que teu bisavô sabia fazer, teu avô sabia fazer, e é uma questão às vezes de sobrevivência numa floresta.
esse daqui foi eu que fiz, tá mal feita, mas o teu filho vai fazer o arapuca aqui, não vamos ensiná-lo. E aqui também nós vamos ensinar coisas, questões de sobrevivência, mecanismos de sobrevivência. Às vezes tem gente que fica numa floresta, morre de sede e tem cipó aqui que tem muita água. E água boa, é seiva elaborada, é um suco que dá para beber, a gente bebe aqui de vez em quando. Então tem recursos na natureza que o teu filho precisa valorizar. O mundo inteiro fala em arborização, os países modernos, os governos falam em plantar árvore e nós também. Então você e teu filho vão plantar uma árvore aqui e daqui 40 anos ele volta aqui, quem sabe eu ainda esteja vivo, acho que não, então vamos celebrar. Então tem muitas coisas boas, o ar puro, ouvir o som da natureza. Tem um avião que está atrapalhando aí, não faz parte da natureza, mas faz parte do mundo. Então pais e filhos vão ter momentos especiais de comunhão, de integração, de aprendizagem, disciplinar o tempo em coisas boas e eles vão ter prioridades das mais diversas aqui na natureza, pai e filho com aprendizado. E vai ser assim, lasqueira, vai ser muito centralizado, muito focado e vai ser bem concentrado, 3 dias que equivalem a muitos dias. Então, pai, eu te convido, repito que são poucas vagas, máximo 15 pais, 15 filhos. E qual a idade, talvez você pergunte? Eu acho que menos de 8 anos é um pouco difícil para ele entender a complexidade. E mais de 15, 16, vai ser difícil ele conviver com uma linguagem própria para o menino de 8, 9 anos. Mas nós temos aí capacidade de fazer os testes particulares, as atividades particulares de cada um, de acordo com a idade dele. Então, eu estou te convidando, tem aqui, repito, o nosso telefone, e você passa um zap para nós. Não liga porque às vezes a gente não atende telefone, a gente tem mais de 200 igrejas na África e eles não entendem o que é fuso horário, 5 horas de diferença, e eles ligam às vezes de madrugada, então não atendo o telefone. Passa um WhatsApp que rapidinho eu te respondo. Um abraço, continua firme conosco, vamos para frente.